Olá, boa noite, e que a paz de Cristo esteja em cada coração. Irmãos, estamos aqui mais uma vez nessa noite, reunidos para aprender um pouco mais da palavra de Deus. E eu convido cada um de vocês a abrir sua Bíblia no livro de Gálatas 2, versículo 20. Nós vamos ler só o início do versículo, que diz assim, Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, foi com muita convicção que o apóstolo Paulo fez essa declaração. Ele declarou que ele não vivia mais, mas que Cristo vivia na vida dele e através da vida dele. E fazer, irmãos, umas declarações com muita convicção, é ter a certeza do que a gente está falando e declarando. Às vezes nós temos esse costume de muitas vezes até declararmos algumas coisas e que no fundo não é verdade. A gente até chega a declarar com muita convicção, mas no fundo, como disse, não é verdade. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque tem declarações muito profundas, declarações que mexem, que tocam com as pessoas. E nós precisamos ter esse cuidado de fazermos esses tipos de declarações. E a gente sabe também que o apóstolo Paulo, para ele chegar a esse patamar, para ele chegar a esse nível de declarar que Cristo vivia através da vida dele, de certo ele passou por um processo na vida espiritual, a qual levou ele até esse patamar. Mas a gente sabe que passar por um processo e alcançar uma maturidade de fazer uma declaração como essa não é fácil. Requer um pagamento de preço muito alto, requer se negar e muitas outras coisas que fazem parte da nossa caminhada na vida espiritual. E é baseado até nisso que eu preparei essa mensagem que Deus colocou no meu coração e dividi ela em 3 partes, passado, presente e futuro. E dentro desses 3 pontos, nós vamos ver que a nossa vida, vamos fazer uma análise da nossa vida para que a gente possa enxergar onde a gente se encontra, a que nível espiritual a gente se encontra. E o primeiro ponto fala de passado. Passado, todos nós sabemos que são aquelas coisas que já ficaram para trás. O próprio apóstolo Paulo, ele declarou que ele deixou as coisas velhas para trás, e que o alvo dele agora era Cristo Jesus. Então o alvo dele era Cristo, e as coisas velhas já estavam todas para trás. Isso fez parte do processo para que ele pudesse alcançar esse patamar ao qual ele chegou. E a nossa vida é assim mesmo. Mas dentro disso aqui a gente vai ver que tem muita coisa do nosso passado que ainda faz parte do nosso presente, da nossa vida na atualidade. E essas coisas, se nós não tivermos o certo cuidado, essas coisas vão nos tirar da presença de Deus, vão atrapalhar o nosso processo para que a gente chegue num nível mais alto diante de Deus. E o primeiro ponto que eu trouxe aqui, a primeira história, é baseada na história de Eliseu. Em 1 Reis, irmãos, 19, a partir do versículo 19, a Bíblia narra a história do chamado de Eliseu, quando o profeta Elias chegou até ele, e jogou então o manto dele em cima do Eliseu. E ali, através daquela atitude, ele já entendeu qual era a intenção. Ele entendeu que já havia um propósito vindo do próprio Deus através do profeta para a vida dele. Então ele chegou com o profeta e disse: deixa eu me despedir do meu pai, deixa eu dar um beijo no meu pai e na minha mãe, e eu te seguirei. E o profeta então respondeu para ele: vai, que estou te esperando. E o que o Eliseu fez? Ele pegou os 2 bois que pertenciam a ele, matou, com as madeiras que formavam uma espécie de carroça, fez a fogueira, queimou aqueles 2 bois, fez uma festa com as vizinhanças, beijou seu pai, beijou a sua mãe, e a partir dali então ele passou a servir o profeta, porque ele entendeu que havia um chamado para a vida dele,
O que nós conseguimos ver aqui é um homem determinado a fazer aquilo que o profeta já havia transmitido para ele. O que a gente consegue ver aqui é um homem determinado a cumprir com o propósito que Deus acabara de entregar nas mãos dele. Um homem determinado a destruir tudo aquilo que porventura mais lá na frente pudesse levar ele a voltar para as coisas do passado. Ele se determinou e logo queimou tudo aquilo para que ele nem pudesse ter a oportunidade de voltar a exercer aquilo que ele exercia algum tempo atrás. A outra história, irmãos, está em Lucas 9, capítulo 9, a partir do versículo 57. Ali narra a história de Jesus chegando perto de um homem e dizendo a ele, segue-me. E ele respondeu para Jesus, deixa eu ir, primeiro sepultar o meu pai. E Jesus respondeu para ele, deixa os mortos sepultarem os mortos. Jesus respondeu daquela forma porque na verdade estava divertindo ele. Estava mostrando para ele que a intenção do coração dele era ir, mas não voltar. E Jesus estava deixando bem claro para ele, que ele deveria, assim como Eliseu, tomar uma decisão radical, em cumprir com aquilo que Jesus acabara de entregar nas mãos dele. Mas ele usou aquilo como desculpa, porque na verdade ele não queria seguir Jesus. Ele ia sepultar o pai e para lá mesmo ele ia ficar. Mas a Bíblia também narra a história de Pedro, que está lá em João, capítulo 21. Essa história, gente, é muito interessante, irmãos. Essa história narra a história de Pedro, logo que Jesus foi crucificado. Em um momento em que os discípulos estavam meio que frustrados, meio tristes, porque aquela pessoa a quem eles confiavam, aquela pessoa que era Jesus Cristo, em quem eles depositavam toda a esperança, havia morrido. Mas Jesus já havia dito para ele que no terceiro dia ele ressuscitaria. E pelo momento de fraqueza, Pedro então, juntamente com os discípulos, tomaram uma decisão de novamente ir pescar. E assim eles fizeram, voltar a pescar. Mas quando a gente volta há uns 3 anos atrás, mais ou menos na história, irmãos, a gente vai ver que quando Jesus pela primeira vez encontrou Pedro, a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e disse, olha, eu vou fazer de ti um homem pescador de almas, e vem e me segue. Quando Jesus falou isso, a Bíblia diz que imediatamente Pedro largou as redes e passou a seguir Jesus. Mas seguindo aqui, e 3 anos depois, aqui nessa história, a qual eu narrei, em João 21, a gente consegue enxergar que, na verdade, Pedro ele não tinha largado, de fato, de verdade, tudo para seguir Jesus. Ele havia deixado o barco, e quando a pressão, a frustração, as situações e circunstâncias difíceis o cercaram, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Voltar para o passado, voltar a exercer aquilo que ele exercia outrora. E irmãos, agora se nós fizermos uma análise dessas 3 histórias, elas se encaixam perfeitamente na nossa vida. Porque todos nós que somos cristãos, que um dia fomos alcançados por Jesus, automaticamente Jesus ele dá a cada um de nós um propósito, e tem um propósito para cada um de nós. Ele entrega nas nossas mãos algo que é vindo dele mesmo para a nossa vida. Só que muitas vezes, olha como a gente se comporta. A gente fica em dúvida. A gente primeiro quer fazer tal coisas e tais coisas, para depois vir seguir Jesus. Isso acontece muito no final do ano. A gente faz declarações que a partir do final de ano nós vamos fazer coisas que nós não fizemos no ano anterior. Mas quando chega no ano seguinte, a gente vai e joga para o ano seguinte, e joga para o ano seguinte. A gente sempre faz o quê? A gente sempre joga um pouquinho mais lá para frente. Porque na verdade isso é desculpa que a gente usa, porque nosso coração não está determinado a cumprir com aquilo que Jesus entregou nas nossas mãos. Mas louvado seja Deus, porque em meio a todas essas pessoas, existem aquelas que são determinadas. Existem aquelas que logo tomam uma decisão radical, queima a carroça, queima boi e começa a seguir Jesus Cristo. Ao contrário de Pedro,
Pedro, em meio àquela situação, irmãos, ele deixou o barco. E quando a pressão, a frustração, as coisas já começaram a acontecer, ele logo voltou a fazer o que ele tinha que fazer. Mas uma coisa eu digo sem medo de errar, irmãos, que se o apóstolo Pedro tivesse afundado aquele barco, você pode ter certeza que ele não voltaria a fazer o que ele fazia. E assim é a nossa vida, irmãos. Muitas vezes nós nos comportamos dessa mesma forma. Às vezes a gente deixamos tudo por Jesus, deixamos tudo por causa da obra. Mas quando a pressão, quando as situações e circunstâncias acontecem, quando as batalhas chegam na nossa vida, a gente corre logo para onde? Para aquilo que nós deixamos atracado, para aquilo que nós deixamos ancorado na beira da praia. Que, de forma figurada, é o quê? É o barco. E são muitas as coisas que tem na nossa vida, que nós não deixamos para trás, que nós não queimamos, que nós não afundamos, mas que nós deixamos o quê? Amarrado, ancorado. E em meio às lutas e às adversidades, a gente corre e volta a fazer e praticar aquelas mesmas coisas. E o que na verdade nós temos que fazer, irmãos, é como Eliseu fez. Tomar uma decisão radical, queimar, matar e afundar o barco. Porque somente assim, diante das lutas, diante das adversidades, o que vai acontecer? Nós não vamos ter como olhar para trás, porque lá atrás, tudo que fazia parte do nosso passado vai estar destruído. É isso que Jesus quer. Isso aqui retrata a nossa vida, irmãos. Mas que venhamos todos nós nos encaixar na história de Eliseu. Tomarmos decisão radical. Para quê? Para que a gente possa destruir aquilo que porventura mais lá na frente possa nos fazer voltar para trás. O segundo ponto, irmãos, dessa mensagem é o presente. Irmãos, o presente, eu quero narrar aqui um fato, uma história da Bíblia, que está muito ligado com o nosso presente. A Bíblia, em Gênesis 22, no versículo 7, a Bíblia diz que essa história narra o sacrifício de Isaac, irmãos. Quando Deus provou Abraão. A Bíblia diz, irmãos, que Deus colocou Abraão à prova e pediu o seu filho, para que ele pudesse sacrificar. E Abraão, irmãos, ele não duvidou. Ele pegou o seu filho e logo levou para o monte. E ali foi sacrificar o seu filho. Mas quando chegou lá, já tudo pronto, Isaac olha para o pai dele e pergunta. E diz para ele, está a lenha, está o fogo, está tudo aqui. Cadê o sacrifício? Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Os historiadores, os estudiosos, eles não sabem exatamente qual é a idade que Isaac tinha. Mas uma coisa eu tenho certeza, que ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele tinha entendimento suficiente para entender naquele momento que o sacrifício era ele. E por isso ele perguntou para o pai dele. Mas Abraão, com toda a fé, disse para ele que Deus proverá. Deus ia dar um jeito de prover um sacrifício para que pudesse ser queimado em sacrifício a Deus naquele momento. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, através dessa história, é exatamente isso. Faz parte do que, irmãos? Do nosso presente. Assim, irmãos, é o nosso presente. Porque muitas vezes a gente sacrifica tal coisa, mas na verdade, o que eu quero dizer para vocês, irmãos, que o sacrifício sou eu, que o sacrifício é você, somos nós que somos o sacrifício. E o nosso presente, irmãos, ele tem uma importância muito grande nesse processo. O nosso presente, ele tem que ser recheado de sacrifício, sacrificar a nossa carne, sacrificar o nosso ego, sacrificar nós mesmos. E não é sacrificar uma coisa ou outra coisa, o sacrifício sou eu, irmãos, o sacrifício é você. É por isso que a Bíblia, em Romanos 12:1, ela diz o quê? Que nós temos que apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, irmãos, isso é o nosso presente, porque, irmãos, no mundo em que nós estamos vivendo, da maneira e da forma que o mundo está,
Irmãos, a tentação é muito grande, os desejos são muito grandes, o mundo está mergulhado na corrupção, na prostituição, o mundo está mergulhado na injustiça, na pornografia, nos vícios. E isso, irmãos, muitas vezes tenta nos puxar como uma areia movediça, para que a gente vá para fazer parte dessas coisas do mundo. Então é aí que entra o sacrifício, eu sacrificar o meu ego, eu sacrificar as minhas vontades, sacrificar os meus desejos carnais, para provar para Deus que eu quero fazer parte desse processo, e assim alcançar patamar espiritual alto. E esse é o nosso presente, irmãos, não tem outro jeito. Sacrificar, e isso é todos os dias, todos os momentos da nossa vida, porque nós estamos cercados somente de coisas que querem nos tirar da presença de Deus, que querem atrapalhar o propósito que Deus tem para a nossa vida, e nós precisamos entender o quão valioso é esse sacrifício diariamente, todos os dias. Nós precisamos fazer isso, e eu tenho visto, irmãos, em meio a tudo isso que está acontecendo, essa pandemia do Covid-19, eu tenho visto as pessoas apavoradas, com medo de morrer. Eu tenho visto cristãos apavorados, presos dentro da sua casa, com medo de morrer. Porque estão com medo, irmãos, de um vírus. E se nós pararmos para analisar esse vírus, irmãos, ele só tem poder de matar essa carne. Mas muitos cristãos, eu também reconheço e sei, que em meio a tudo isso, tem muitos cristãos que estão se santificando, que estão buscando Deus, que estão procurando, em meio a essa pandemia, ser mais santo. Mas a gente tem visto muitos cristãos que estão com medo de um vírus que só mata a carne. E tem muitos cristãos que estão na prática do pecado, fazendo coisas que são abomináveis diante de Deus. E essas coisas, que tudo é pecado, ele tem o poder não só de matar essa carne, mas de levar a alma para o inferno. E disso o cristão muitas vezes não tem medo. Esse que era o momento dos cristãos ficar literalmente na quarentena, se trancar no quarto, orar, clamar, se derramar diante de Deus, para buscar força em Deus, para sacrificar essa carne e ficar mais santo diante da presença dEle. Mas tem um monte de cristão que está na quarentena, com medo de um vírus. E era para esses cristãos estarem na quarentena diante da presença de Deus, irmãos. Mas não estão, porque estão com medo de um vírus. E o pecado, irmãos, como falei, tem esse poder. Poder de quê? De matar esse corpo e de jogar a alma no inferno. E nós cristãos muitas vezes não temos tido esse medo. Nós cristãos não tememos muitas vezes isso. E isso tem nos levado, muitas vezes, a viver de qualquer forma diante da presença de Deus, achando que está tudo bem. E é essa que é a nossa maior preocupação. É essa preocupação que a gente tem que ter. É isso que a gente tem que fazer, já que veio essa quarentena, nos colocar diante de Deus em quarentena, em jejum e oração, para mortificar essa carne. Para mostrar para Deus que nós estamos prontos para passar por esse processo. Porque é isso que vai nos levar a patamares maiores, irmãos. É isso. E para a gente finalizar, eu quero falar do futuro. Irmãos, eu tive a oportunidade de ler alguns livros de um dos maiores pregadores dos Estados Unidos, que se chama Mike Murdock. E um dos livros que eu li dele, fala a seguinte coisa a respeito do futuro. Se você quer saber do seu futuro, olhe para o seu presente. Porque se você olhar para o seu presente, você vai ver como é o seu futuro, como vai ser o seu futuro. Porque na verdade o nosso futuro é consequência daquilo que a gente está vivendo no presente. E baseado nisso, irmãos, eu peguei algumas histórias, 2 histórias aqui da Bíblia. E quero deixar vocês, cada um de vocês, com essas histórias, para que a gente possa pensar, analisar como está a nossa vida, o processo da nossa vida espiritual. Em Lucas 5, irmãos, narra a história da pesca maravilhosa. A Bíblia diz que Jesus chegou
na beira do mar. E chegando ali, encontravam-se 2 barcos. Jesus então pede para subir no barco. E pede para que o barco fosse afastado um pouco da água, da beira. E assim foi feito. Jesus então subiu no barco. E ao subir no barco, ele começa a pregar para a multidão que está à beira da praia. E ao acabar de pregar para essa multidão, irmãos, Jesus diz para os discípulos: agora eu quero que vocês me levem a águas profundas. E Jesus então dentro do barco faz esse pedido para os discípulos. E os discípulos pegam o barco e vão a águas profundas. E chegando lá, Jesus pede para eles jogarem a rede. Eles jogaram a rede e pegaram muitos peixes. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, com essa história, e para que você me entenda melhor, eu vou ler um outro texto, e esse eu vou ler, que é para a gente entender melhor o que eu estou tentando passar para vocês. Irmãos, a Bíblia, em Ezequiel 47, a Bíblia narra a seguinte história, preste atenção. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros, e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Irmãos, eu comecei falando da história que Jesus pediu para os discípulos, dentro do barco, levar eles a águas profundas. E esse texto narra uma história a qual um homem pega o profeta, leva ele para fora do templo. E ele coloca este homem diante de um rio. E diante desse rio, ele mede 500 metros. E ao chegar a esses 500 metros, irmãos, o homem percebeu que a água estava somente aonde? No tornozelo. O homem então mede mais 500 metros. E ele andando esses 500 metros, ele percebeu que a água chegou ao joelho. Depois ele mediu mais 500 metros. E então ele percebeu que a água chegou na cintura. Depois ele mediu 500 metros e o homem viu que já não podia mais andar. Porque as águas ficaram o quê? Profundas. Muito profunda. Só dava para atravessar aquele rio agora a nado. E o que eu quero dizer para você com isso, irmãos, é que esse é o processo que nós passamos diante da presença de Deus. Você nota, irmãos, que Jesus, quando ele pediu para os seus discípulos, para que ele fosse às águas profundas, ele estava se afastando da beira, deixando para trás todas aquelas coisas e levando os discípulos a águas profundas. E o profeta, à medida que ele caminhava para dentro do rio. E à medida que ele caminhava para dentro do rio, ele percebia que as águas ficavam mais profundas e que a beira do rio, da praia, ficava mais distante.
Irmãos, é assim a nossa vida para com Deus. Esse rio é o próprio Deus, é o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo, o qual nós mergulhamos, o qual nós caminhamos. E você vê que tem um processo. Quando nós começamos, irmãos, a nossa vida é assim. Parece que a água está somente no tornozelo. E à medida que a gente vai caminhando para dentro desse rio, a água chega nos nossos joelhos. E à medida que a gente continua caminhando, a água chega na nossa cintura. E isso, irmãos, é mergulhar na presença de Deus, é mergulhar na presença do Espírito Santo. Porque vai chegar um momento da nossa vida, irmãos, que nós não vamos ter mais como caminhar. E a única opção que nós vamos ter é de mergulhar nesse rio que é Jesus, nesse rio que é Cristo, nesse rio que é Deus. E isso vai nos levar, irmãos, a deixar para trás tudo aquilo que porventura pode nos levar a voltar, a praticar aquelas coisas. Mas quando nós tomamos a decisão, quando nós somos determinados e tomamos essa decisão de mergulhar mais fundo, de mergulhar nesse rio que é Deus, que é Jesus, Ele toma conta, irmãos, da gente de uma tal maneira que a gente não consegue mais pensar nas coisas lá de trás, que a gente não consegue mais fazer as coisas que a gente quer, que fizeram parte do nosso passado. O que mais a gente quer, o que mais nosso coração pede, é que a gente mergulhe cada vez mais fundo, é que a gente vá cada vez mais profundo diante da presença de Deus, diante da presença de Cristo. É isso que Ele quer, porque quando nós fazemos isso, irmãos, lá na beira do rio, da praia, vai ficar tudo aquilo que porventura tem o poder, tudo aquilo que tem o poder de nos atrapalhar, e nós precisamos tomar essa decisão, nós precisamos fazer isso, porque Deus, irmãos, o que Ele mais quer que Ele mais quer na nossa vida, é inundar nossa vida, é encher a nossa vida, porque Ele é esse próprio rio, e Ele quer que nós venhamos mergulhar, amados, Ele quer que nós venhamos chegar cada vez mais profundo diante da presença dEle. Isso faz parte, irmãos, do processo da nossa vida espiritual, porque somente assim, eu e você, mais à frente, num futuro mais próximo, nós vamos poder abrir a nossa boca e com convicção declarar que eu não vivo mais, que você não vive mais, mas Cristo vive em mim, Cristo vive em ti. Isso, irmãos, que Deus quer, é esse patamar de espiritualidade que Deus quer que nós venhamos alcançar, mas o que precisamos fazer, irmãos, é tomarmos decisão radical, como Eliseu tomou. São essas decisões radicais que vai nos levar cada vez mais a águas profundas. Nós precisamos, irmãos, afundar esses barcos. Nós precisamos, irmãos, queimar esses bois, queimar essa carroça, que são essas coisas que nos atrapalham diante da presença de Deus. E mergulhar cada vez mais fundo, porque Deus quer nos inundar. Deus quer que a gente mergulhe cada vez mais fundo, porque Ele também quer que eu e você possamos declarar: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus abençoe, que fique com essa palavra no seu coração, e vamos orar a Deus em nome de Jesus. Pai, obrigado pela Tua palavra, pela Tua verdade. Obrigado, meu Deus, por ter me usado somente como instrumento nas Tuas mãos para transmitir esta palavra a qual eu creio que Tu falastes ao meu coração, que Tu, Pai, colocou no meu coração. Eu Te agradeço, meu Deus, porque com certeza, se não fosse a Tua presença, Pai, na minha vida, eu jamais teria a capacidade de estar aqui, Pai. Mas eu Te peço, Pai, me ajuda cada pessoa, Pai, que vai ver e ouvir esta palavra. Nos ajuda, Pai, a entendermos e compreendermos o Teu propósito, Pai, para a nossa vida. Nos ajuda a tomarmos decisões radicais, Pai, como Eliseu tomou, Pai. E nos ajuda, Pai, a entendermos e compreendermos o quão profundo, Pai, Tu queres que nós venhamos mergulhar na Tua presença. Faz isso, Pai, na minha vida, em cada vida, Pai, meu Deus, que esta palavra alcançar, para que juntos, Pai, nós possamos declarar: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Em nome de Jesus, Pai, eu Te peço, e desde já eu Te agradeço, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.